Amém, Senhor Jesus. Vamos abrir Mateus 10, 37. Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama um filho ou uma filha mais do que a mim não é digno de mim. Amém. Eu queria também ler mais outro capítulo em Lucas 14, 26, que diz assim: se alguém vier a mim e não aborrece, ou seja, não ama menos em comparação seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha que palavra forte, né, irmãos? Não? Foi Lucas 14, 26. Quando a gente teve lá a célula, né, às vezes quando a gente ou aqui no culto, em qualquer lugar que eu estou, e tem uma pregação, e a palavra fica martelando na minha cabeça mesmo. Se a gente for lá em Abrão, se a gente for lá em Gênesis, esse é um dos capítulos também mais fortes da Bíblia, além desse que a gente leu, que é muito forte, né? Você amar mais seu filho, né? Mais de que é o Senhor, não é digno dele. Amar mais a sua família, seu irmão, seu marido, tudo acima de Deus, não é digno de ser meu discípulo. Eu acho muito forte. É por isso que eu digo que a Bíblia é todo dia uma surpresa. Eu também andei pensando esse dia sobre a Bíblia. Gente, quando as igrejas pregam que a Bíblia todo dia se renova, eu achava assim que renova. Eu também fiquei intrigada com isso um pouco, se renova. Mas realmente se renova mesmo. E parece que a Bíblia não é que você está lendo a mesma palavra. É sempre algo novo, ele traz sempre algo novo. E esses dias eu descobri um capítulo bíblico tão assim interessante que foi sobre Tomé também. Eu quero falar um monte de coisa aqui, porque tem muito a ver uma coisa com a outra. Sobre Tomé. Sempre lá no meu salão, quando eu falo alguma coisa, eu falo, eu sou igual a Tomé, eu tenho que ver para crer. Mas eu nunca tinha lido a Bíblia. Olha que eu já li essa Bíblia de frente para trás, de trás para frente. E às vezes você se pega assim no capítulo. Eu estava assim, falei, Senhor, me dá uma palavra hoje aqui para mim. Me dá, Senhor, eu estava deitando na minha cama, me dá uma palavra. E abri Tomé. E eu, uau, sobre Tomé. Eu sempre falo sobre Tomé, mas eu nunca li sobre ele. Né? E ali eu fiquei encantada com essa palavra, né? Que Tomé, e aí eu fui entender por que as pessoas falam assim sobre Tomé, né? Eu tenho que ver para crer, eu sou igual a Tomé, mas eu nunca tinha pensado sobre isso. E aquele dia Deus me deu essa palavra. E foi tão bonita, porque na próxima página da palavra eu também comecei a ler sobre amar, né? Depois dessa palavra de Tomé, que fala que Tomé ele não acreditou quando alguém disse que o Senhor tinha ressuscitado. Ele não acreditou. Ele falou, eu só vou acreditar se ele tocar, se eu ver. E Jesus foi ali, né? E apareceu para Tomé. Porque muitas vezes a gente também é fraco, né, pastor? A gente fala assim, poxa, né? A nossa fé é fraca. Mas Deus é maravilhoso. Ele não deixou de chegar ali e se mostrar para Tomé. E assim ele faz conosco também, né? Muitas vezes Deus, a gente está assim, eu preciso disso, aquilo. Deus mostra para mim, Ele mostra as coisas, né? E ali também, falando sobre Tomé, que eu fiquei encantado com esse capítulo, e na outra página eu continuei lendo. E quando eu li ali, eu li sobre, a página seguinte estava falando sobre o amor de Cristo
que ele tem que ser maior do que qualquer outro amor. E eu também fiquei impactada. E essa palavra me levou até Abraão. Que foi o dia que a gente teve lá a célula. E eu fiquei ainda com essa palavra mastigando. Assim, eu falei, gente, a fé de Abraão é uma fé grandiosa. Eu fiquei encantada, né? Fico sempre encantada com essa passagem bíblica. E fiquei sempre martelando depois da célula, falando assim, poxa, mas o que Deus, além de tudo, queria falar com a gente? Além de estar mostrando a fé de Abraão, esse amor de Abraão, o que Deus ainda queria falar alguma coisa. Deus ainda queria falar alguma coisa no meu coração. E era essa palavra sobre o filho, né? Sobre você não amar seu filho, não amar nada além de Deus. Né? E além disso, ainda me despertou, porque também me despertou naquele dia que você falou sobre esse assunto, de Jesus, de Deus também ter dado o filho dele. Né? Deus também deu o filho dele para ser morto, crucificado pela nossa vida. E aí eu fiquei encantada com essa palavra. Eu falei, Deus, como tu é maravilhoso, como tu deixou tudo tão preparado para nós, para que a nossa fé seja renovada todos os dias, falando para nós, é muito, muito profundo quando você pensa nessas passagens bíblicas. E aí quando eu li isso, não ame seu filho mais do que a mim, que você não será digno de mim. E aí eu vou para Abraão. Olha como Abraão fez. Ele estava dizendo, além da fé dele, não era só a fé de Abraão. Ali não era só a fé de Abraão, não era só a fé. Era dizendo para Deus que ele amava a Deus mais do que o próprio filho dele. E olha, gente, cara, era um filho da promessa. Não era um filho qualquer. Era um filho que o Senhor tinha prometido. Era um filho que eles queriam muito. Eram filhos que eles chegaram, que a mulher dele chegou a pecar por causa desse filho. Porque quando ela fez aquela escolha de fazer com que Abraão dormisse com com Agar, ela estava cometendo um pecado ali. Olha o desespero que era para aquela mulher ter um filho. Era tão grande o desespero dela. Era o filho da promessa. Era um filho muito especial para Abraão e para Sara. Era um filho que era grandiosa essa promessa para eles. Mas olha só o que Abraão fez. Abraão provou, né? Porque ele também sabia que ele já tinha feito um erro quando ele ouviu a mulher dele. E ali também ele aprendeu. E ali ele quis reparar também aquele momento de fraqueza dele. Ele quis provar para o Senhor que realmente aquele momento, pelaquela promessa que foi dada para ele, que ali a fé de Abraão ficou tão grandiosa que realmente ele foi ali dar o filho dele para dizer, Senhor, tu está acima daquele bem que eu queria, que era o meu filho, tu está acima de tudo. Tu está acima da minha própria vida. Porque se Jesus tivesse também pedido a vida de Abraão, ele teria dado a vida dele. Se ele estava dando a filha, o filho dele, ele daria a vida dele também para Jesus, por Cristo. Então, essas revelações assim, eu digo assim, Senhor, o que nós fazemos para ti é tão pouco. Às vezes nós reclamamos, às vezes a gente, sabe, reclamamos, falamos, mas a gente está muito longe do que Abraão fez. A gente está muito longe do que Jesus fez. Amém, irmã? A Fátima e Ana também, né? Quando orou a Deus pedindo Samuel. Também. Mas a Ana também, depois daquele culto que eu aprendi também alguma coisa sobre Ana, né? Que teve também dois lados, como também teve aqui com Abraão. Ele estava ali mostrando a fé dele por Deus e que ele amava a Deus acima do filho da promessa. Essa é uma palavra muito forte. Foi Deus que pediu a ele que ele realmente, né, desse o seu filho. Olha só o que Abraão queria deixar para nós. E aí a gente vê que a palavra está aqui, né? Que a palavra diz, se você amar o seu filho, o seu irmão, a sua mulher, o seu marido, acima de mim, você não é o meu discípulo. Você não é digno de mim. Né? Isso não só está falando de filho,
isso está falando do dinheiro, isso está falando do filho, está falando de tudo. Você não está falando que você tem que abandonar sua família, que você tem que trabalhar e ser firme naquilo. Eu me lembro que há muitos anos atrás, mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, eu estava tendo muita discussão com meu marido, muita discussão para coisa da igreja, e domingo ser o único dia que ele tem, né, para estar comigo, porque sábado eu trabalho, segunda é o pior dia do trabalho dele, eu era muito cobrada. E aí eu cheguei num acordo com ele, falei, olha, então vamos fazer assim, em 15 dias eu fico em casa, né? E 2 vezes por mês eu vou à igreja, 2 vezes por mês eu fico em casa para tomar café com você e ficar com você. Mas às vezes, com muitas coisas que tinha aqui na igreja, calhava de eu não cumprir com isso e 3 domingos seguidos, ou porque tinha um evento, ou porque tinha Santa Ceia. E eu fui descobrindo um pouco disso, porque o meu desejo era muito maior de vir para a igreja. E na época eu não tinha carro, e ele tinha que me trazer, porque eu moro muito longe, ele tinha que me trazer até a igreja e me buscar também. E ele vinha com uma raiva, ele vinha me trazendo com aquele ódio no coração. Né? Porque quando eu conheci ele não orava, ele não ia à igreja. Hoje ele já ora, às vezes quando ele vai na igreja dele, já veio algumas vezes, né? Quando a gente já tem igreja ali, já foi em outras igrejas evangélicas. Ali a gente vai trabalhando, está na mão de Deus. Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos, só que desejo do meu coração. Então, uma vez ele me trazendo para cá para a igreja, começou uma discussão, porque a sua igreja é mais importante que eu, tudo é mais importante, tudo é em primeiro lugar, sua família é em primeiro lugar, e eu fiquei muito nervosa aquele dia. E eu cheguei para ele e fiz uma escala. E esse tempo todo eu via me condenando por essa escala que eu fiz, sabe? Porque eu fui muito dura com ele. E dentro do carro eu falei, para o carro aqui que eu vou te fazer uma escala. Eu quero que você... E ele guardou no coração, eu guardei também, mas só que eu ficava me acusando. Mas eu hoje, lendo essa passagem, essa acusação saiu do meu coração. Porque eu cheguei e falei com ele assim, Roberto, eu vou te dar uma escala. Eu só errei na última escala, mas a primeira escala foi perfeita. Eu disse, olha, eu vou fazer uma escala que não funciona comigo. Você olha isso com todo carinho e vê o que você pode fazer com isso. A escala é essa. Primeiro Deus, depois eu, depois minha família e depois você. Eu errei na última escala, porque eu poderia ter colocado ele na minha família. Não, porque ele é sua família. Eu sei, mas a maneira que eu falei, ele entendeu que a minha família é meu pai, minhas irmãs. Porque eu não coloquei o nome inteiro, eu tinha que ter falado você, Laura, filha dele, a sua família, seu sobrinho, minha irmã, meu pai, eu não falei. E eu vi nessa escala, e aquilo deixou ele tão triste, mas aquilo ele nunca esqueceu, até hoje ele fala essa escala. Aí depois o Senhor foi e falou, olha, você na hora você teria que falar com mais detalhes. Eu chamei ele, com carinho, eu falei, senta aqui, amor, você não entendeu. Quando eu falei a minha família, era você também incluído. Eu estou falando das minhas irmãs, do meu pai, de você, da Laura, do seu sobrinho, da sua cunhada, são todos da minha família. Mas a escala é essa, é que Jesus, Deus em primeiro lugar, eu sou em segundo lugar e depois o resto. Segundo. Eu fiz isso. E aí, depois disso, foi mudando hoje. Porque Deus ele não fala para você abandonar sua família. Ele te ensina a continuar amando a sua família, mas colocando Deus em primeiro lugar. E como é que você faz isso? É você, né, no casamento, com a sua família, e fazendo um jogo de cintura ali, aqui, me orando, pedindo a Deus, a misericórdia dele. E Deus vai fazendo. Hoje ele não reclama mais, eu posso, né? Às vezes eu mesmo, no meu coração, eu digo, eu tenho que ficar em casa esse fim de semana, né? Para poder dar um pouco mais de atenção, mas quando eu digo vou à igreja, graças a Deus, acabou a crise, né? Ele mesmo me acorda, ele me fala, hoje você vai para a igreja, hoje é teu horário da igreja. Então, irmãos, Deus não fala para você largar a sua família, Deus diz que na hora que ele pedir algo, que você coloque ele em primeiro lugar. Né? Além de tudo na sua vida, Deus tem que estar em primeiro lugar, porque ele deixou a palavra dele aqui. Não só ele deixou representando a própria vida dele, o sacrifício vivo de ter dado o filho dele, morrido por nós, ele fez fez isso para deixar
deixar isso para a gente. Ele deu o filho dele, ele gerou um filho numa mulher, né? Gerou um filho para dar um símbolo, porque é quase um símbolo, né, pastor? Porque Deus é Jesus. Mas ele criou um símbolo desse, dando um filho àquela mulher, para gerar um filho como um homem, para dizer, olha, eu estou dando esse filho que vai nascer e vai morrer por amor a vocês. E depois ele deixou para mim o segundo exemplo bíblico, foi Abraão. Quando Abraão foi ali, eu fiquei perguntando, seu Deus, era só a fé? Aquele dia ali eu fiquei martelando. Senhor, era só a fé do Abraão? Não era só a fé. Não era. Abraão estava dizendo que ele estava dando o filho dele por amor a Deus. Não era só fé. Era o sacrifício vivo de tirar algo que era tão precioso para dar para Deus. Para dizer que está acima de tudo na minha vida. Né? É muito lindo. E quando Deus, olha gente, quando Deus me revelou, eu estava deitada. Aí eu li Tomé, aí eu fui para essa parte então, de me dar o filho, né? Além de tudo, o filho, o irmão. Aí eu lembrei, falei, Abraão, aquele dia que ficou martelando na minha mente, era isso que Deus queria falar para mim. Não era só a fé de Abraão. Ele deu o filho dele, matando o seu próprio filho. Nem foi dado assim, falou, olha, tá, Senhor, mata ele aí. Ele morre aí agora, desfalece. Não, ele foi lá, ele botou um altar, ele pegou um facão, não foi uma faca. Ele ia matar o filho dele. Cara, isso é muito forte. Porque não era só dizer assim, olha, você pode matar o meu filho, ele vai desmaiar, uma doença, um acidente. Não, ele ia matar. Já pensou você pegar uma faca? Vocês que têm filho, eu não tenho filho. Tá? Eu tenho filhos espirituais. Mas eu posso saber o que é uma dor de uma mãe, de um pai, pegar uma faca, enfiar e matar seu filho. É muito forte. É uma coisa grandiosa demais que se a gente pensar sobre isso, a gente fica assim, impactado do que é o amor verdadeiro de um cristão e de um discípulo. Que é um amor verdadeiro. Esse é o amor verdadeiro. Que Deus deixou aqui. Deus não está falando mate seu filho. Deus não ia fazer isso. Não era o plano de Deus. Deus só queria deixar para a gente o que Abraão poderia fazer por amor a ele. E dizer também para a gente o que a gente faz hoje por ele não é nada em comparação a esse sacrifício vivo de Deus e de Abraão. Amém. Obrigada pela oportunidade.